Bom, pode trazer, Alex, minha palavra. Obrigada, Felipe, toda a equipe. Hoje eu fui incumbida, né, de trazer a palavra do Senhor. E que honra, que privilégio poder trazer as primícias em casa. E sempre será assim, né, de dentro para fora. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar algo do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração é a palavra que é bússola para mim. Por isso que eu digo que primeiro em mim, depois através de mim. Então, essa palavra realmente me pegou. Foi a palavra que o Senhor me deu para o meu ano de 2026. E vocês vão entender no decorrer da palavra. Então, se você puder, abra a sua palavra junto comigo em Hebreus 12. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Vou continuar porque eu particularmente amo esses versículos. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não cansem nem se desanimem. Aleluia. Obrigada, Senhor. Essa é a tua palavra. A tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A tua palavra não precisa ser atualizada, não precisa ser acrescentada. A tua palavra por si só, ela é completa. A tua palavra, Senhor, é a tua voz escrita. Por isso, fala conosco essa noite através da tua palavra. Nós queremos te ouvir, porque nós sabemos que basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua e o diagnóstico cessa. Basta uma palavra tua, as portas se abrem ou as portas se fecham. Basta uma palavra tua, Senhor. Tudo se move ou tudo se para. Basta o Senhor querer falar. Por isso nós clamamos, fala conosco. Fala conosco através da tua palavra em nome do Senhor Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo, para continuar aqui em nosso meio. Fluir com liberdade da maneira que o Senhor quiser. Se eu quiser vir como um vento impetuoso, vem. Se eu quiser vir como uma brisa suave, o Senhor vem. Mas nós só clamamos, vem, Espírito Santo. Vem, porque nós sabemos, sem a tua presença nada somos. Sabemos também que a tua presença convence, confronta, constrói, transforma. Tua presença faz todas as coisas. Então nós clamamos por essa presença aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Senhor, diante da tua igreja, Pai, eu te entrego as minhas primícias desse ano. E digo diante de todos, eis-me aqui, mais uma vez, para te servir. Mesmo com os meus espinhos na carne, Senhor, eis-me aqui. Mesmo sendo um vaso que se quebra nas tuas mãos todos os dias, eis-me aqui. Para a tua honra e para a tua glória, eu te clamo pela tua graça, que é um favor imerecido. Em favor da tua igreja que está aqui na minha frente. Eu te peço que o Senhor me use para trazer a tua palavra, o que tiver no teu coração.
Em nome de Jesus, mas que eu não use o Senhor para minha vanglória, nem para minha honra. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus. Essa noite eu me coloco diante de Ti apenas como um jumentinho que carrega Cristo. A Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor. Hoje, amanhã e eternamente. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Essa noite quero compartilhar com vocês meus poucos pães e peixes, que eu sei que nas mãos do Senhor Ele faz transbordar. O Senhor pegou poucos pães e peixes e alimentou uma multidão. Então nunca duvide do que Deus pode fazer daquilo que é pouco e pequeno e simples e improvável. Ele faz o que ninguém pode fazer. E eu sei que Deus tem algo para fazer aqui essa noite. Aqui nessa carta, na palavra que nós lemos, o autor de Hebreus, ele estava escrevendo para os cristãos que estavam cansados, pressionados a desistir, com a fé se quebrando, sendo perseguidos, em sofrimento. No capítulo anterior, ele relembra a história dos grandes homens de fé. Depois você dá uma lidinha em Hebreus 11. E esse capítulo ele é chamado de a galeria da fé. Ali fala sobre Abraão, fala sobre Sara, fala sobre Moisés. Te convido a ler, é muito forte. E ele quer que a gente se posicione. Ele termina dizendo aqui esses versículos, como a gente viu. Ele quer que os cristãos ali se posicionem com perseverança. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Se eu puder dar um tema para a nossa palavra, é corra a sua carreira com perseverança. Olha para o seu vizinho e faz aquela coisa bem chata que a gente não gosta. É com perseverança. Você percebe que no versículo que a gente leu, a imagem usada é de uma corrida, não é? Corra a sua carreira com perseverança. Mas eu quero que você entenda que não é uma corrida rápida, mas eu estou falando sobre uma maratona. O texto se refere a uma maratona. Por isso que o autor de Hebreus, ele nos aconselha a nos desembaraçar de pesos do pecado, pesos de coisas que nos distraem, peso que não faz parte daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, para que a sua carreira ela seja mais leve, para que você não leve pesos desnecessários, porque eu sei que carregar a nossa cruz muitas vezes é sim pesado. Carregar o chamado, correr a nossa carreira, mas não tem necessidade de você levar pesos que não fazem parte da sua história. Você entende isso? Então, correr a carreira com perseverança, você precisa entender algo. Eu pesquisei o que é perseverança no dicionário mesmo, que eu sou dessas, eu gosto. E perseverança significa constância no proceder, firmeza, persistência na execução de algo. Também quer dizer qualidade de quem se mantém firme e contínuo, apesar das dificuldades, obstáculos ou oposição. Ou seja, perseverança significa continuar mesmo quando está doendo. Perseverança significa continuar mesmo quando está cansado. Perseverança significa continuar mesmo quando as circunstâncias te dizem para parar. A chave para não desistirmos é o que está lá no verso 2 que nós lemos. Eu vou repetir porque eu preciso que você seja uma pessoa bíblica e pare de ser uma pessoa emocionada. No versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu podia parar de pregar agora. Como eu vou correr essa carreira, pastora? Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. O grande problema é que a gente quer olhar para a ofensa, olhar para o vizinho, olhar para todo lado, olhar para o Bank of America. Olha firmemente para o autor e consumador da sua fé, com perseverança. Nós vamos precisar de muita perseverança nesse ano.
Quem me ouviu em 2025 me ouviu dizer 2025 não é para amadores. 2026 é o upgrade. Ó, só uma pessoa entendeu. Obrigada, Renata. Se você precisou ser perseverante em 2025, se prepare. É o teste final 2026. Se você perseverar, você vai permanecer. Nós não precisamos de perseverança para iniciar algo, não é verdade? Porque a gente inicia, o ser humano inicia no maior pique. Uma dieta, começar a leitura bíblica anual, fazer as suas promessas ali que você faz na virada do ano. Não precisamos de perseverança para isso. A gente simplesmente, pela emoção, nós fazemos. A perseverança precisa vir quando se passa 7 dias, 10 dias, 30 dias. É nesse momento que a perseverança precisa ser ativada. Você entende isso? Quantos de vocês, quantos de nós, e eu me incluo nisso, começamos algo e não terminamos? Ninguém levantou a mão, né? Quantas vezes você disse, esse ano eu vou ser saudável? No primeiro brigadeiro, a irmã nem governa o que come. Deixa eu te dizer algo. A chata foi acionada. Se você não governa nem o que você come, você não vai governar nada na sua vida. Nós não precisamos de perseverança para iniciar. Precisamos para permanecer. E é aí que eu e você falhamos. Você vai precisar de perseverança para acreditar no que Deus ele te falou. Porque da vez que Deus fala com você, as dúvidas vão vir. É a perseverança. Sabe o que eu costumo dizer o que é perseverança? É um gole de água no meio do deserto. Você está naquele deserto. Sabe, não sei se você já passou por desertos espirituais. Eu já passei por alguns. Você está naquele deserto, uma seca, e vem a brisa do céu. Vem aqui a palavra do céu. Te enche de perseverança de novo. Perseverança é um gole de água no meio do deserto. Então, no meio da tua jornada, você vai precisar de muitos goles de água. Você não pode deixar a perseverança morrer. Escute algo, não é sobre quem vai chegar primeiro. Não é sobre isso. É sobre não parar antes da linha de chegada. Sabe o que o Senhor me disse? Tem muitos daqui dentro dessa casa que pararam antes da linha de chegada. Mas I'm sorry. Você entrou no útero de Deus. E hoje é um dia de você nascer, se posicionar, ser colocado para fora. Você entende isso? Não é sobre correr. Porque nós até corremos muito. A gente começa o ano acelerado. Meu Deus, acelerado. E quando vê, você em 30 dias já cansou. É sobre a constância. Na disciplina. Na perseverança. Na oração. E no olhar fixo. No autor e consumador da nossa fé. O grande problema é que a gente quer uma receita. A receita do bolo para permanecer. Olha para o autor e consumador da sua fé, que permaneceu até o fim, em nome de Jesus. Terminei de introduzir, eu quero conversar com vocês, se você puder abrir sua Bíblia em 2 Samuel 15:36. Eu vou falar de um homem e ele vai ser o autor principal da nossa conversa aqui essa noite. Que os antigos talvez não lembram desse homem, nunca ouviram falar. Os novos então na fé, então nem sabem quem é. E os meus olhos saltou na vida desse homem. E eu quero ministrar ao seu coração essa noite. 2 Samuel 15:36 fala assim: e eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles me mandareis aviso de todas as coisas que ouvides. E o homem que eu quero falar hoje se chama Ahimaás. Quem já tinha ouvido falar sobre ele? Ninguém, né? Nem eu.
até o Senhor me fazer os meus olhos saltarem sobre aí mais. Quem era esse, pastor, que eu já estou curiosa? Curioso, me diga. Antes de te contar, eu quero dar um pano de fundo sobre o que nós vamos aprender essa noite. Esses versículos falam que Davi, rei Davi, o seu filho Absalão, começou uma batalha contra ele, começou a ir contra ele, queria roubar o reinado do seu pai. E a Bíblia nos conta, depois você pode conferir em 2 Samuel, vai descendo, vai lendo, vai se aprofundando nessa palavra. Eu preciso que essa igreja seja uma igreja escavadora da palavra, profundos na palavra. Meu Deus do céu, não fique satisfeito em apenas se alimentar aqui no domingo, porque senão você vai ser um crente desnutrido. Você vai ser um crente que não é bíblico, vai ser um crente emocional. Você precisa abrir essa palavra todos os dias. Porque você não é mais um bebezinho para sua mamãezinha fazer sua comida, não é? Não. Crente maduro vai na palavra, vai sozinho, se alimenta sozinho. Aqui juntos, nós mergulhamos juntos e na revelação da palavra nós aprendemos. Mas o Espírito Santo, ele pode trazer uma revelação única e específica que vai mudar o teu destino. E quando Deus fala, é diferente. Ouse ter a oportunidade de ouvir o Senhor pessoalmente, não somente através das pessoas. E a Bíblia diz que Davi, que o seu filho Absalão estava contra ele, estava tramando uma guerra, queria roubar o seu trono. Já tinha feito muito mal a Davi, e Davi, como sempre, com o seu coração, sempre se retirando de batalhas. Sempre saindo de batalhas, nunca querendo ir de contra ninguém. Mas nesse dia ele decidiu algo. Ele separou 3 times. O time de Joabe, o time de Abisai e o time de Itaí, para enfrentar o seu próprio filho. Só que ele fez um pedido. Ele disse assim, ó: tratai brandamente por amor a mim o jovem Absalão. O que é que Davi queria dizer com isso? Ou seja, faz tudo com ele, só não mata ele. Não mata ele. Davi, ele dá essa ordem: seja brando com Absalão. E ali se estabelece uma batalha. O exército de Davi contra o exército ali de Absalão, a rebelião de Absalão. E aí eu quero ler com você o que acontece. Hoje você vai ler Bíblia, talvez vai ser a Bíblia que você vai ler a semana inteira, né? Ai, diga ai. 2 Samuel 18. E eu vou ler para você. Diz assim: 18 a partir do 9. Tô certa, meu pai? Tô. Do 9 ao 15 nós vamos ler. Porque hoje Urias disse que eu tô com crédito, eu posso ir até meia-noite para descontar tudo que ele fez todo esse tempo. Quem tá comigo? Obrigada, meia-noite. Lá vai. Sim, nem tem aula amanhã, então agora que é 1h. Obrigada, Mel. Pensei que era só a torcida com Urias, mas tô vendo aí. Ó, 2 Samuel 18, 9 ao 15, diz assim: Absalão, montado em uma mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe. Lembra? Joabe foi um dos líderes do time que Davi enviou. Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você viu? E por que não bateu nele ali mesmo? Não abateu ele, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem o que o rei deu uma ordem ao Senhor. Peraí, minha gente, me perdi. A Abisai e a Itaí, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou mais perder tempo com você. Gente rebelde é assim, tá, gente? Não ouve conselho. Não vou mais perder tempo com você.
Joabe pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão. Vocês perceberam que Joabe fez tudo diferente do que Davi tinha dito. Alguém comigo? Enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho, 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Meu Deus. Vou continuar, tá, gente? Versículo 19. Então, lembra? Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Ponto. Vou continuar, mas vou parar aqui para dar uma introdução. Ahimaás era filho de Zadok. Ahimaás tinha como missão correr. Essa era a missão de Ahimaás. Correr rápido. Ele era eleito pelo rei para ser o corredor que ia levar as mensagens. E o que é que esse corredor, essa pessoa nessa posição precisava ser? Uma pessoa confiável de caráter e uma pessoa que corria muito rápido. E Ahimaás era essa pessoa. Vocês estão entendendo? Ahimaás então era um corredor, um mensageiro que corria, como eu e você, um mensageiro que corre. E a Bíblia continua dizendo assim, ó. Meu Deus. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Você entendeu que Joabe pediu a outra pessoa para fazer a missão de Ahimaás? Ele pediu a um etíope. Aquela missão era confiada para Ahimaás. Porém, Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe. Olha o que Ahimaás falou: aconteça o que acontecer, deixa-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr? Por que você quer correr, meu filho? Você não vai ter mais nenhuma recompensa. Ahimaás respondeu: aconteça o que acontecer, eu vou correr. Aconteça o que acontecer, eu vou correr. Então Joabe disse: então corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. E é aqui que eu quero falar algumas verdades com você. Você percebeu comigo que Ahimaás é um corredor. Ele tinha essa missão. E Ahimaás sabia que tinha uma missão: carregar a mensagem, correr e levar a mensagem para o rei. Você percebeu que Joabe estava ali numa posição de liderança. Ele estava numa posição de alguém que dava a direção. Mas essa mesma pessoa teve rebelião e fez aquilo que era contrário do que o seu rei mandava. Todas as vezes que a gente faz o contrário daquilo que a gente recebe como ordem na posição que estamos, nós entramos num espírito de rebelião. Então Joabe estava ali agora com um espírito de rebelião. E a Bíblia diz que quando Ahimaás viu o que tinha acontecido com Absalão, ele disse: deixa eu correr. Porque era o que? A missão dele. Pode baixar as luzes, por favor, Maria. Era a missão dele correr. Só que Joabe disse: hoje não. Hoje você não vai correr. Hoje vai outra pessoa no seu lugar. Hoje não é você que vai ser colocado na escala. Vai ser outra pessoa. Hoje não é você que vai servir, não. Você está desqualificado. Vai ser outra pessoa. Eu vou colocar outra pessoa no seu lugar.
Mas aí mais que entendia a sua missão, a sua posição, o seu chamado, ele disse: por favor, me deixa correr. Algumas verdades que eu extraí dessa palavra, e eu digo para vocês que foi primeiro para mim. Eu vou rasgar o meu coração, eu estou em casa. E na virada de 2025 para 26, eu sei que cada um faz as suas orações, eu também faço a minha. E eu disse: Senhor, estou amarrando minhas botas. Estou te entregando. Já deu. Já corri 7 anos de ministério, pai. Ano sabático para mim. Amém, Joelma? Ano sabático para mim, Senhor. Esse ano, só quero ficar em casa. Não quero pregar, não quero viajar, não quero fazer nenhum projeto. Eu só quero continuar sendo o que eu amo ser, mãe e esposa, amiga e pastora local. E eu fiz essa oração e o céu não falou nada e fiz a oração, entreguei. E o Senhor me deu essa palavra. Não foi no dia, foi essa semana. Corra a sua carreira proposta com perseverança. Talvez seja essa palavra que o Senhor quer falar para você aqui essa noite. Corra a sua carreira proposta com perseverança. Se no meio da tua carreira tiver uma placa pare, você para. Mas se não tiver, corra com perseverança, em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto que eu quero falar com você: Joabe impede Amaás da sua missão e coloca outro em seu lugar. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Não sei você, talvez só eu. Quando eu vejo que aquela posição o Senhor me colocou, mas outros estão sendo colocados no meu lugar. Joabe colocou outra pessoa na missão que era de Ahimaás. Deixa eu te dizer, não pare quando os Joabes da vida te colocar numa posição que não é a sua. Se Deus te colocou nessa posição, corre como Ahimaás fez. Corre, corre, corre. Você não pode correr, parar de correr, porque te tiraram da posição que Deus ele te deu. Se Deus te deu uma posição, minha irmã, meu irmão, ninguém pode tirar dessa posição. Só se Deus te tirar. Como ele tirou Saul. Deus tira? Deus também tira. Só se ele te tirar. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos de nós deixamos a nossa missão confiada por causa das críticas, por causa da ofensa. Deixamos a nossa missão confiada quando não somos reconhecidos. Se você precisa ainda de reconhecimento das pessoas, você não é reconhecido por Deus. Porque só briga por reconhecimento dos outros quando não entende quem é reconhecido por Deus. Se você não for reconhecido por Deus, meu filho, minha filha, você fracassou. Porque ai de mim ser conhecido na terra e chegar no céu e dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Ahimaás sabia muito bem quem tinha colocado ele naquela posição. Ahimaás sabia que aquela carreira era dele. Porque você está entregando a sua carreira que é sua para outras pessoas. Ahimaás sabia. E se prepare para isso. Quando Deus te der uma missão, os Joabes espirituais, com espíritos de Joabes, eles se levantam para parar essa missão. E sabe o que você vai dizer? Você vai dizer como Paulo disse: busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Então se você para na crítica, I'm sorry, você é movido pelos elogios. Se você para na ofensa, sorry, senta mais um pouquinho para ser curada. Para ser curado. Porque crente no ministério precisa ser um crente morto, não sente mais nada. Porque ele está o quê? Olhando firmemente para Cristo. Aquele que foi acusado ficou calado. Aquele que foi ofendido, cuspido, açoitado e não revidou. Aquele que disse que é a outra face. O problema é que a gente está vivo demais. E está parando de correr por causa de lambição de ferida. Não dá mais tempo de lamber ferida. Você precisa avançar.
Você precisa avançar. Se as pessoas te param, você não foi movido por Deus. Para de parar por causa das pessoas. Se você ainda para por causa de: ai, não me chamou, ai, não me convidou, ai, chama o SAMU que eu vou morrer. Você está se movendo pelas pessoas, não é por Deus. Sonda o seu coração. Aí mais sabia: eu não quero saber se Joabe não está me dando essa missão. Eu não quero saber se Joabe não me reconhece. I don't care para Joabe. Eu sei que Davi, o rei, me colocou nessa posição. Então eu quero correr. E eu vou correr. E ninguém vai me parar. Quem está comigo? Talvez você parou a sua missão porque você não viu nenhum fruto. Sabe o que o Espírito Santo te pergunta essa noite? Você está disposto a continuar fazendo o que eu te chamei, na jornada que eu te coloquei, na estrada que eu te coloquei, mesmo que você não saiba os resultados? Ai, diga ai. Foi isso que o Senhor me perguntou. Porque eu queria ver resultados em vários projetos que eu fiz. E eu queria ver um resultado que eu criei muitas expectativas. E ali orando ao Senhor, e o Senhor me disse: filha, e se você não vê nenhum resultado que você idealizou? Você vai continuar correndo? Você vai continuar servindo? Você vai continuar adorando? Você vai continuar amando? Mesmo que o seu nome não seja reconhecido, você vai continuar. Quando você olha para Cristo, só Ele interessa. Você está entendendo? Você está disposto a continuar fazendo o que o céu te confiou, mesmo que ninguém veja o que você está fazendo? O ministério mais lindo que eu acho não é o daqui do louvor, da pregação, é o do Kids. É dos adolescentes. Ali ó. Lá nas câmeras, ninguém vê, mas estão ali fielmente. Porque Jesus está olhando, não importa quem está vendo ou deixando de ver. Porque a missão é para Ele. Quando você faz missão para homens, você já perdeu seu coração. Seu coração está prostituído e você precisa de glória dos homens. Volte o seu coração. Aimai sabia disso. Aimai sabia que o rei confiou algo a ele. Então quando o rei confia algo a mim e a você, nós não paramos por qualquer coisa. Não paramos por qualquer ladainha, por qualquer ofensa, por qualquer disse-me-disse, por qualquer fofocaiada. Aqui não, graças a Deus, aqui não tem. Glória a Deus, aqui é uma igreja curada, sarada. É só lá fora. Só no Brasil todo que eu rodo. Tu tá entendendo? Você tá entendendo? Ou Deus precisa ser mais específico? Então Ele vai ser, espera. Escute algo. Tem mensagem que é só para você carregar. Então para de transferir a mensagem que Deus te entregou, porque você parou no meio do caminho por causa da sua ofensa, por causa do seu medo. Não delegue para outros aquilo que o céu confiou para você. A Aimai sabia disso. Eu acho que você nunca mais vai esquecer de Aimai. O ano passado eu queria parar. Vocês sabem, quem é daqui da casa sabem que a Zoe teve um acidente gravíssimo. Eu ainda estou me curando. Nossa casa ainda está se curando. A Zoe parece que está toda curada, né? Mas os pais dela, nós ainda estamos nos curando do que aconteceu. E eu orei e disse ao Senhor mais uma vez que eu pararia. Naquele ano já tinha dado meu sim para vários lugares do Brasil que eu iria ministrar. Já tinha dado meu sim para o nosso projeto que eu faço todo ano de consagração ali nas redes sociais. E eu tinha já feito uma nota no meu celular dizendo: eu não vou fazer mais nada. Eu já tinha escrito a nota. E quando eu ia enviar, e eu me lembro que eu fiz uma oração: eu não vou parar, Deus, eu não vou parar não. Mas eu vou agir com bem muita cautela, no meu time, no meu formato, do meu jeitinho. E eu me lembro que quando eu ia enviar a mensagem, o Senhor me disse: não chame de cautela, filha, o que eu chamo de covardia. Tem alguns de vocês aqui essa noite que você está com essas desculpas tentando convencer o céu. Mas que bom que o céu, ele conhece o nosso coração. E o Senhor está te dizendo: não chame de cautela o que eu chamo de fuga. Não chame de descansar o que eu estou chamando de fuga. Você me entende?
Então Deus, Ele está esperando por seu posicionamento, pois Ele já te deu a palavra, Ele já te deu a visão, Ele já te comissionou. É hora de você obedecer e correr a carreira que te foi proposta com perseverança, com perseverança. Um batismo de perseverança aqui essa noite. Outra verdade que eu extraio desse texto que nós lemos: Satanás. Sim, gente, Satanás, ele é real. É porque o crente moderno acha que não. Satanás existe. E os seus demônios. Você entende? Todas as vezes que Satanás, que Deus te dá uma missão, te dá uma corrida, te dá uma palavra, te dá um propósito, Satanás sempre vai tentar te tirar da carreira. Sempre. E Satanás muitas vezes se personifica. Mas não se personifica com um rabo queimando de ferro, como a gente viu, com as antenas lá, vermelho. Não. Satanás se personifica, sabe como? Através dos Joabes. Satanás se personifica através, sabe de como? Do medo, da incredulidade, da falta de fé, do desânimo, da oposição. Satanás se personifica. Ele não vai se materializar como a gente acha. Então talvez Satanás, através dos Joabes, está te parando, está atrapalhando, você está permitindo ele atrapalhar a sua corrida. Joabe, ele fez duas coisas. Olhou para mais, como eu disse, e disse: tu não, e vai o etíope. Gente, você tem que estar muito curado para ouvir alguém que está numa posição de líder dizendo para você: tu não vai fazer isso, é o outro. Aquilo que te foi confiado. Você entende isso? Aí mais, ele sabia que nada poderia parar ele. Nada. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter essa convicção. Eu percebi algo na minha vida. Todas as vezes que o céu me chamava para avançar, todas as vezes que eu recebi algum convite, o Senhor me chamava para avançar, meus filhos adoeciam. Acontecia algo que me tirava da estabilidade emocional. E eu me lembro que ano passado nós viajamos em família para ministrar. E no outro dia eu tinha que estar com a minha família em Florianópolis, porque eu iria seguir viagem e iria ministrar lá. No dia anterior, o Noah ficou tão doente, isso lá no Brasil, que a gente precisou ir para a emergência, ele precisou ir para o soro. E ali a minha viagem acabou. E eu tinha ainda uma missão para cumprir, ainda tinha muita agenda. E eu me lembro que naquele momento, eu fiquei com as minhas emoções desestabilizadas, porque eu sou mãe. E o Senhor me disse: filha, não ensine o inferno a te parar. Se você parar agora, você está dando uma aula como o inferno te para. Todas as vezes que você se movimenta, o inferno prepara um cenário. Talvez seja nas tuas finanças, talvez seja no teu casamento, talvez seja na saúde dos teus filhos, talvez, eu não sei, mas é o mesmo cenário. Pode perceber, é o mesmo cenário que te para, porque você ensinou o inferno a te parar. Você ensinou o inferno a te desestabilizar. Sabe o que o Senhor me disse? Filha, se você parar agora, se você não seguir a missão, você deu uma aula para o inferno. E todas as vezes isso vai acontecer. E você não vai romper. Você vai ser parada. E eu quero te dizer algo. Se você parar agora, se você deixar o inferno te desestabilizar, primeiro você deu uma aula para o inferno. É assim que eu me desestabilizo. Continua fazendo. Você entende isso? Agora, se você avançar, você destrói todo o cenário do diabo. Você avança na dor, no diagnóstico. Você avança na ofensa. Você avança na crítica. Você avança no medo. Você avança. Porque você não vai deixar que o diabo te faça de fantoche.
Você precisa fazer como a mais. Tu não vai não, quem vai é o etíope. Tu não. Você está entendendo? Quantas vezes eu precisei avançar quando a minha mãe faleceu, quando eu tive sequelas pós-Covid, quando a minha filha quebrou o braço. Essas foram as coisas mais dolorosas que me aconteceram. E mesmo sangrando, eu precisei avançar. Deixa eu te dizer, na missão que Deus te confiou, mesmo sangrando, você precisa avançar. Porque a missão é maior do que você. Porque Jesus deixou como um exemplo a cruz, minha irmã, meu irmão. Eu tenho certeza que nem eu e você passou por morte de cruz. Não fomos açoitados, cuspidos, rejeitados como Jesus. E mesmo assim ele cumpriu a missão confiada. Quem sou eu para uma leve e momentânea tribulação dizer não ao meu Senhor? É uma honra, meu Pai. É uma honra te servir sangrando, chorando, sofrendo, caluniada, ofendida, criticada, rejeitada, não compreendida. I don't care. Eu olho fixamente para o meu Senhor, o autor, consumador da minha fé. Eu olho para Cristo, onde os meus olhos podem fixar. Você entende? Sabe o que eu lembrei agora, amor? No nosso casamento a música foi: ó Jesus, seja o centro das nossas vidas, o lugar para os nossos olhos fixar. Seja o centro das nossas vidas. Se Deus for o centro da sua vida, você não vai ter tempo de olhar para os lados. Você não vai ter tempo de olhar para os aplausos. Você não vai ter tempo de olhar para as dores. Nós temos uma dívida de gratidão com Jesus. Então responda isso, não parando na carreira proposta, porque se Ele te deu essa carreira, é porque Ele viu em você um ambiente onde Ele pode manifestar a sua glória. Sim, um ambiente de improbabilidade, mas é um ambiente onde Ele pode se manifestar. Não para a tua carreira. O que aprendemos agora? Não deixe que o diabo faça um cenário e você entre nesse cenário e dance a dança do diabo. Acaba essa palhaçadinha agora. Tá entendendo? Olha pro diabo e acaba essa palhaçadinha agora. Quem me levanta agora sou eu, diabo, não é você. O problema é que tu deixa o diabo se levantar e fazer tudo que ele quer. Pelo amor de Deus, eu não tenho tempo mais para crente de mimimi, não. Você tá entendendo? Tenha discernimento, sabedoria do alto, ousadia, astuto como uma serpente. Saiba o linguajar do inferno. Porque enquanto você não tiver discernimento, você vai ser parada pelo diabo. Quando o Senhor nos chamou para pisar na cabeça da serpente, está embaixo dos nossos pés. Está embaixo dos nossos pés. Então não deixe ele estar na tua mente, no teu coração, na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, na tua família. Está embaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, se levante com ousadia, sabendo a carreira que te foi proposta. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Amor, eu já vi você fazendo sinal de relógio. E eu não vou parar a minha corrida proposta em nome de Jesus. Amém. Eu estou no terceiro ponto, meu amor. Faltam mais 3. São 6. É vigília, eu tenho crédito. Só Deus sabe quando eu vou pregar de novo. Terceiro ponto. Joabe diz assim. Olha o que Joabe disse, gente. Meu Deus, isso aqui me pegou. Vai pegar vocês. Olha o que Joabe disse. Pra que tu vai correr? Eita, se tu não vai ter recompensa. Diga, ai. Pra que eu vou entrar nessa escala? Se eu não vou ter recompensa? Pra que você viu os kids e ninguém vai me ver? Pra que eu não vou ter um salário, eu não vou ser reconhecido? Pra quê? Quantos de nós já pensamos isso? Pra quê? Eu vou para a igreja, aquele lugar onde eu já fui ferida, ofendida, para me ferir de novo? Pra que eu vou servir esse chefe que só me humilha? Pra que eu vou ser mansa com essa pessoa que tanto me afronta?
Para que eu vou servir se ela nunca me serviu? Para quê? Você sabe que o diabo sempre vai vir com a bandeja dos teus próprios desejos. Joabe olhou para Aimás e disse: para que, Aimás? Já tem outra pessoa correndo. Tu agora não vai ganhar mais nada, porque só ganhava a recompensa que chegasse primeiro. E o etíope já estava onde? Lá na frente. Enquanto Aimás ainda estava implorando para correr a carreira dele. Joabe olha para ele: meu filho, para quê? Sabe o que Aimás disse? Meu Deus. Talvez você não veja nenhuma recompensa. Talvez o ministério de intercessão nunca vai ser reconhecido. Da mídias ali então, coitados. Quem são mesmo? Tem ministério de mídia? E do welcome? Ah, a mãe lá em casa. Qual é a tua recompensa? Fazer uma comida deliciosa e teus filhos dizendo: não quero isso não, tá horrível. Tá horrível. Não quero. Qual é a tua recompensa? Olha o que Aimás diz para Joabe. Aimás olha para Joabe e diz assim, ó: aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, eu vou correr. I don't care se eu não vou ganhar os aplausos. I don't care se eu não vou ganhar o reconhecimento. I don't care se eu não vou ganhar 1 centavo por isso. Me deixa correr, Joabe. Me deixa correr. Pra quê, Aimás? O etíope já está na tua frente, vai ganhar nada com isso. Me deixa correr, porque eu sei que essa é a minha missão. Eu não posso falhar com meu rei. Eu não posso falhar com meu rei. Me deixa correr. Eu não posso falhar na minha corrida. Essa missão me foi confiada. Eu tenho responsabilidade com essa missão. Me deixa correr. Talvez você não tenha recompensa aqui na terra nenhuma. Deixa eu te dizer, você não precisa. Lembra? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tcharanana. A minha glória é fazer com que conheça a ti. Que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Sabemos cantar, mas não sabemos viver. Tua recompensa, olhando firmemente pro autor, consumador da minha fé, eu sigo, prossigo. Ah, Joabe, não me importo com a recompensa, eu só quero correr. Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu fazer a minha missão, Joabe. Deixa eu correr e deixa eu dizer ao meu rei o que aconteceu. É a minha missão, não é do etíope não. Deixa eu correr, deixa eu correr. Você vai precisar correr a sua carreira. A carreira é sua. I don't care se estão tentando te parar. I don't care. Deus confiou essa carreira para você. Eu acredito que vocês que estão aqui são aquelas pessoas que dizem: não importa a recompensa, eu só quero correr. Eu só quero correr. Você está me entendendo? Faz sentido? Outra verdade que eu aprendo aqui, deixa eu correr mesmo com a mensagem. A sua carreira não é a mesma do outro. E fica bem por isso. Aimás podia ter dito: o etíope já está lá na frente, o que vai sobrar para mim? O etíope já correu tudo isso. Me dá até cansaço só em pensar que eu tenho que correr. Nunca vou conseguir alcançar o etíope. O etíope tinha ido bem na frente. Deixa eu te dizer, não compare a sua carreira com o outro. Ande na sua carreira. Ande no compasso que o céu liberou sobre você. Quando você se compara, você para.
Quando você se compara, você não se posiciona para aquilo que o céu te chamou. Você entende que a missão confiada é diferente para cada um? Ahimaás, por exemplo, ele era filho de Zadok. Zadok era sacerdote. Então o que é que deveria ser naquela época? Ahimaás ia ser sacerdote também. Mas o Senhor chamou Ahimaás para ser um corredor. Você está entendendo? Então, viva a sua missão sem comparação. Sem comparação, viva a sua missão. Talvez você pense, eu vou lançar esse livro, mas fulana já lançou. Vocês acham que nunca passa isso na minha cabeça? Vou lançar um devocional, mas fulana já lançou 100. I don't care. Eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer. Não quero saber quem está fazendo ou deixando de fazer. Eu só preciso ser fiel à minha missão confiada. Eu só preciso fazer aquilo que o céu me pediu. Não quero saber quem está na frente. Não quero saber quem vai estar atrás. Não quero saber quem está do lado. Eu quero saber que eu estou aqui, posicionada na hora certa, no tempo certo, no formato certo de Deus. Você entende isso? Ahimaás sabia disso. Ele responde e diz assim: aconteça o que aconteceu, eu vou correr. E Ahimaás diz assim, Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Você já pensou se ele não tivesse corrido? Você entende isso? Então, a missão que Deus te confiou, não pode haver comparação. Eu acho lindo que Ahimaás, ele lutou pela corrida dele. Mesmo o etíope indo lá na frente. Eu acho lindo que Ahimaás implorou para correr. Está na hora de você voltar a implorar para correr a carreira que o Senhor te entregou e você abandonou. Volta e dizer: Senhor, eis-me aqui. Mesmo lascada, sofrendo, quebrada, endividada, cheia de circunstância, problema, eis-me aqui. E você vai ver um Deus que pega aquilo que está quebrado dos escombros e faz algo novo, novo e de novo, quantas vezes for preciso. Eu estou aqui, minha gente, cada um pode estar. Você entende? Sabe a impressão que eu sinto no meu espírito? Tem alguns de vocês aqui que estão com um sentimento de desvantagem. Porque você vê alguém que está fazendo aquilo que o céu te confiou e você se sente como uma desvantagem. Para que eu vou fazer isso agora? Nunca vou conseguir nada, nunca vou alcançar nada. Ouse se posicionar e ver o que o céu pode fazer. Ouse se posicionar em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, você não é o seu momento. Você não é a sua crise, nem a sua desvantagem. Você é aquilo que o Senhor te chamou para ser. E a sua jornada é única. Prossiga na sua jornada com perseverança. Meu quinto e penúltimo, tá? Ponto. Cuidado com a idolatria ao descanso. Diga ai. Ahimaás podia ter dito, né? O etíope já saiu correndo. Eu vou correr não, tô cansado. Ai, pastora, eu quero um sabático, porque eu tô cansada. Eu quero entrar na escala a cada 2 meses, uma vez. Tenha vergonha na tua cara, rapaz. Tem vergonha? Miqueias que me encomendou essa, tá? Não vou pro culto hoje não, porque eu tô cansada. Se pagasse $10 a hora, tu vinha. Porque na segunda-feira tu não falta uma casinha pra lavar. Eu tô muito cansada. Muito cansado. Trabalhei o dia inteiro e trabalho na obra. E deixa a tua desculpa aí esfarrapada. Porque ninguém carregou um peso maior que a cruz e todos os demônios em cima de Jesus, como ele fez. E ele não parou no meio do caminho. Eu tô cansado. Nós temos um molde que é Cristo. Você está entendendo isso? O descanso que paralisa tem sido uma das maiores ferramentas de Satanás para abortar muitos chamados. E o upgrade do nome descanso é: estou com burnout. I know. Eu sou a que mais falo sobre as emoções. Vai, te cura, te trata.
Mas não para no teu diagnóstico. Não para na tua dor. Porque senão, o cenário lindo que você deu para o diabo te fazer de fantoche. Você entende isso? Muitos, para espiritualizar a sua fuga, a sua apatia, a sua frustração e a sua preguiça espiritual, colocam nomenclatura: descanso. Não estou dizendo que o descanso não é espiritual. É, eu mesmo, meu Deus, se deixar eu quero viver a vida descansando. Mas o descanso que te para, o descanso que é fuga, é demoníaco. E muitos de vocês estão nesse descanso. Mas hoje as águas vão chacoalhar. Mas vão chacoalhar. Porque esse ano é o upgrade do ano que não é para amadores, minha irmã. Então para do descanso, é hora de entrar na posição. Você entende? O céu, ele reconhece o que é fuga. Não acho que você está enganando o céu, não. Tu não engana nem a mim, imagina o céu. Tu entende isso? O descanso que ultrapassa o tempo do próprio descanso sadio silencia e adormece o propósito. Por isso tu está adormecido. Você está fora do time de Deus. E eu digo isso com autoridade porque enquanto eu orava por essa palavra, o Senhor me mostrava um GPS. E Ele me dizia assim: filha, fala essa noite que eu estou colocando muitas pessoas de volta na rota. Porque o GPS disse rota errada, mas ele seguiu ainda assim. Você entende? O Senhor está te colocando essa noite na rota certa. Sabe o que é bom disso? Ele não finalizou a rota. Ele não acabou a rota. Ele disse: eu estou te colocando na rota certa. Para então da tua primeira desculpa, o descanso. Lembra? Correr com perseverança, mesmo cansado. Com perseverança, mesmo cansado. Porque Isaías 40, 29, 31 diz assim: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você entende isso? Se você não está recebendo esse renovo do céu, I'm sorry, você não está tendo contato com o céu. Porque a minha palavra me garante: Ele dá força ao cansado. Não existe aquele que chega perto de Deus e Ele não dá força. Venha a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Se você não está sendo aliviado, tu não está indo na fonte. A fonte que talvez não vá tirar a circunstância, mas vai aliviar o fardo, como ele diz. Troca de fardo comigo, que é leve, que é suave. Você entende? O problema é que nós somos emocionais quando precisamos ser bíblicos, e é o que a Bíblia nos diz: eu vou diante dele, ele vai aliviar o meu fardo. Deixa o céu te aliviar essa noite, em nome do Senhor Jesus. Meu último ponto, e a igreja diz: viu, amor, comigo desenhar. Saia do lugar da frustração e avance com perseverança. Eu vou repetir porque só Jéssica entendeu. Saia do lugar da frustração e avance com perseverança. Lute por aquilo que Deus disse que era seu, como a Imais fez. A Imais disse: eu não quero saber se o etíope já foi, não quero saber se ele está lá na frente, não quero saber se Joabe não conta comigo, não quero saber quem vai chegar primeiro e nem quero saber da recompensa. O que eu quero saber é que eu estou fazendo aquilo que o meu Senhor me pediu. Você entende isso? Em Gênesis 26, 12 ao 25 eu ia ler, mas se eu for ler vai dar meia-noite mesmo. Mas eu te convido a ler depois. Aqui fala sobre a história de Isaac. Abraão deixou como herança poços para Isaac. Eu vou introduzir para vocês. E a Bíblia conta que Isaac chegou numa terra que era estéril, o Vale de Gerar.
E a Bíblia diz que Isaac, ali, ele começou a cavar. Cavar os poços que era do quê? Do seu pai, ou seja, a herança de Isaac. Começou a cavar. Cavando. Quando Isaac estava cavando, começou a fluir água. Quando as águas começavam a fluir, que não fluía naquela terra, as pessoas que faziam parte daquela terra, que tinha aquela terra que era deles mesmo, dizia: sai para lá, Isaac. Esse poço é nosso, está na nossa terra, é nosso. Sabe o que Isaac fazia? Não ficava brigando como tu e eu, não. Não ficava se ofendendo e se defendendo como a gente, não. Isaac fazia o quê? Ok. Começava a cavar em outro lugar. Cavava de novo. E quando Isaac cavava, sabe o que acontecia? Chegava o povo e dizia: essa terra é nossa, esse poço é nosso. Sai para lá, Isaac. Isso é nosso. Sabe o que Isaac fez? Não, Isaac não voltou para casa, não. Sabe o que Isaac fez? Eu vou ler só essa parte aqui, ó. Isaac já tinha tentado 3 vezes o poço, desentulhar o poço. Sabe por que ele não desistia? Primeiro ele entendia, sabe o quê? Não é sobre o ambiente, é sobre a promessa que está sobre mim. Você entende isso? Não é sobre um lugar, é sobre o que Deus quer fazer através de você. E onde você for, se Deus colocou a mão, vai fluir um rio. Isaac sabia disso, por isso ele não brigava por terra. Só briga por terra quem não sabe quem Deus é, não sabe que Deus confiou e não sabe da promessa de Deus. Só briga por lugar quem não sabe quem é. I'm sorry. Eu vou pedir sorry, mas não, é isso mesmo. Você entende? Sabe o que Isaac fez? Olha o que ele fez. Isaac ainda, ele fez uma oração. Eu posso ir para o Egito, Deus? Porque o Egito era onde tinha toda a prosperidade. E Deus disse: não, Isaac, é aqui mesmo, na terra seca, na terra de esterilidade. É aqui mesmo que eu quero que você cave. O Senhor está te dizendo: não vai não. Onde está o rio fluindo na facilidade, não vai não, viu? Voltar para o Brasil, onde lá tudo funcionava e tu tinha o controle de tudo, onde parecia que era tudo confortável. Vai não, fica aqui, cava teu poço aqui. Fica aqui para tu ver a água fluir. E tu só vai ver a água fluir quando tu perseverar. Foi isso que Isaac fez. Olha o que ele fez. Partindo dali, Isaac cavou outro poço. E como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós. Nós vamos prosperar nessa terra. Ei, deixa eu te dizer, Reobote significa lugar de expansão, lugar de alargamento, lugar de fluir. Nós queremos chegar em Reobote, mas não queremos perseverar para chegar lá. Nós queremos chegar em Reobote, no lugar da expansão. Não queremos passar por humilhação, por frustração, por rejeição, por circunstâncias, por medo. É ou não é? Só queremos Reobote, o lugar da expansão. Deixa eu te dizer, esse lugar só será acessado e você só vai saber o que flui desse lugar. Uma estação de favor, de bonança, de prosperidade, de provisão emocional, espiritual, física, financeira. Reobote, um lugar de alargamento. Você só vai saber quando você se posicionar na terra estéril e continuar cavando. Continuar cavando. Fique de pé do seu lugar. Continue cavando como Isaac fez, com perseverança. E sabe o que ele aconteceu ali? Dali Isaac foi para Beceba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você e eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, o meu servo. Você entende isso? Você vai precisar perseverar. Persevere. Persevere. Eu quero orar especificamente pelas pessoas que também fizeram a oração que eu fiz. Senhor, eu estou aposentando as minhas botas. Senhor, eu estou entregando, eu vou deixar, eu vou
descansar, eu vou entregar, eu estou cansado. Eu quero que você venha aqui na frente. Porque nós, como igreja, nós queremos orar por você. Para que você receba um renovo do céu. Para que você receba essa noite uma ativação do céu. Porque esse ambiente, essa noite é um ambiente profético. Eu sei o que eu gerei no meu quarto. E eu sei o que vai transbordar aqui essa noite. Então se você é essa pessoa, eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Oh Jesus. Oh Espírito Santo. Você que está cansado. Você que quer desistir da sua carreira. Oh, o Senhor tem um renovo do céu. Há um bálsamo do céu aqui essa noite. Há um bálsamo do Senhor aqui essa noite. Para fluir. Para te renovar. Para renovar a sua fé. A fé com perseverança. Uma fé com vigor. Uma fé com ousadia. Uma fé com intrepidez. Muitos de vocês estão aqui essa noite e você decidiu simplesmente parar. Não para antes de chegar na linha de chegada. Lembra? Bebe a água no deserto, recebe perseverança, renovo do céu. Bebe essa água do deserto em nome do Senhor Jesus. Você que está cansado, sobrecarregado, o céu quer te aliviar aqui essa noite. Onde você está, curve as suas cabeças. Levante os seus braços e receba o renovo do céu. Receba o renovo do céu em nome do Senhor Jesus. Talvez você está dizendo: Senhor, eu estou andando na minha medida. Eu não estou me movendo porque é a minha medida, Senhor. E o Senhor está te dizendo: a tua medida não é a minha medida. Anda na minha medida. Anda no meu compasso. Anda na minha medida. Porque a medida do céu é sobrenatural. A medida do céu é transbordante. A medida do céu é maior, é melhor do que a sua. Não é na sua medida. Não é na sua medida. Welcome back. Welcome back. Você precisa voltar. Porque vocês são pastores e vocês sabem. Coloca as mãos na rede de novo. Porque tem peixe, Jéssica, que só você pode pescar. Fabrício, welcome back.
volta para a carreira que Ele confiou. E Tyler tem tudo a ver com isso. Porque Tyler vai olhar para vocês e dizer: eu quero correr como os meus pais, eu quero servir como os meus pais. Ai, eu quero ter o coração do meu pai que se entrega por todos. Eu quero servir como a minha mãe, que não liga para recompensa nem reconhecimento. Ah, Senhor, eu quero. Tá na hora de voltar para a posição que o céu confiou a vocês. O céu confiou a vocês. Tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar para aquilo que o céu confiou. Corra a carreira que foi proposta. Tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar. Ei, tem muito chamado sendo ativado agora. Tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar para oração, para intercessão. Tá na hora de voltar para servir. Tá na hora de voltar para não só mais uma escala no domingo. Porque a carreira e a medida é dele. A medida é dele. A medida é dele. Você entende isso? Tá na hora de voltar. Eu oro, Senhor, essa noite, que essa palavra, esse Espírito que está convocando essas pessoas, seja como fogo nos ossos, assim como Jeremias falou. Ei, eu não posso parar, porque é como fogo nos meus ossos. Eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que cumprir a minha carreira. Não me importo com recompensa, não me importo com o que vão dizer, não me importo com posição. Eu só preciso correr, eu só preciso correr. Que essas pessoas sejam cheias da convicção, do comissionamento que o céu entregou. Sejam levantadas, renovadas, revigoradas, restauradas. E receba ousadia, coragem e intrepidez para fluir, para se movimentar, para se levantar. Todo desânimo espiritual e demoníaco nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todas as amarras de Satanás que tem aprisionado este homem e essa mulher nas suas circunstâncias, no seu medo, nós repreendemos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Homem e mulher, talvez você nunca pegue no microfone ou esteja em algum ministério, mas o céu precisa te reconhecer no secreto. Você precisa se aprofundar nesse lugar. Corre pro secreto, corre pro secreto, corre para esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Oh, Jesus, deixa o Espírito Santo te tocar. Pois não há ferrolhos, nem porta
se fazem diante da tua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é bom. E mesmo a gente sendo tão fraco, imperfeitos, quebrados, pecadores, cheios de espinho na carne, o Senhor ainda nos confia uma missão. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então se posicione na missão que o céu te confiou, porque desse jeitinho, sabe por quê? Porque Ele ama ver um ambiente improvável, e ali Ele diz: eita, ó o improvável, é ali que eu posso me manifestar, não vai roubar a minha glória. Você é esse lugar, eu sou esse lugar. Então se posicione na carreira que Deus te confiou. Talvez seja um sonho, um projeto, uma promessa, teu chamado, tua vida no secreto, tua maternidade, teu casamento. Eu não sei, mas tu sabe. É um dia de posicionamento. Retorna para tua carreira com o que, gente? Perseverança. Vou correr a minha carreira com o quê? Amanhã, quando for segunda-feira, você vai acordar com perseverança. Você não vai mais acordar e dizer: ai, mais um dia. Ai, eu tenho que limpar essas casas, tenho que ir para a construção, tenho que fazer isso. Ai, mais um dia. Não. Perseverança para mais um dia. E no outro dia que eu estiver cansada, exausta, perseverança para mais um dia. Lembra? A aguinha no deserto. É disso que nós precisamos. E Jesus é essa fonte inesgotável. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por tudo que Ele fez? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que o Senhor te abençoe. Te dê uma semana de paz, de provisão, profundidade, presença, propósito, em nome do Senhor Jesus, e perseverança. Que vocês sejam levados em paz, debaixo das asas do Senhor, com os anjos de Deus, em nome de Jesus. Amém.